Danilo, Deus abençoe, querido. Receba o carinho da sua igreja. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Você está feliz? Você está crente? Então diga glória a Deus. Gente querida, em nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Glória a Deus. Quem ouviu um barulhão aí na igreja ali, foi meu filho chegando no culto, tá? Ele já mostra, cheguei. Glória a Deus. Quero tecer minha palavra de gratidão ao nosso pastor Zé Carlos, bem como nossa pastora, nossos presidentes, como bem os amigos, pastores e toda a diretoria, bem como essa igreja, pelo carinho e a oportunidade de poder mais uma vez compartilhar uma porção da palavra de Deus aqui nessa noite. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Os que acharam com sinal, digam um lindo amém. Minha esposa, a missionária Tamira, está aqui comigo hoje, bem como o Benjamin e o Jaziel Isaac, né? Um músico da casa de Deus. Glória a Deus. Eclesiastes 3, versículo 1, escrito está: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do... Versículo de número 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11, por gentileza. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 11. Escrito está, Cantares, capítulo de número 2, versículo 11. Porque eis que passou o inverno, o que passou? A chuva cessou. O que aconteceu com a chuva? Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantar. Repita em alto e bom som: chegou o tempo de cantar. As aves, e já se ouve a voz das rolinhas em nossa terra. Levante a Bíblia o mais alto que você puder e diga: Senhor Jesus, continua falando. Nessa ocasião, por esta palavra, nós acreditamos que as fases que passamos, vivenciamos na nossa história, ela tem um tempo determinado. E chegará o tempo que nós cantaremos o hino da vitória. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, fala com a igreja nessa noite. Diga amém. Tome assento adorando a Jesus. Gente querida, nós lemos dois textos, que ambos os textos que lemos, um está em Eclesiastes capítulo 2 e o outro Cantares capítulo 2. Haja vista que ambos os textos foi inspirado pelo Espírito Santo, por intermédio do sábio Salomão. Sábio Salomão, ele escreveu 3 livros extraordinários na Bíblia. Haja vista que Provérbios, que eu chamo de o livro do ápice da sabedoria de Salomão. Eclesiastes, eu chamo de o livro da maturidade e da experiência de Salomão. Cantares de Salomão, o livro do amor, do romance entre ele e sua noiva e esposa. Mas eu quero extrair uma revelação de Deus aqui para a sua vida. Eclesiastes capítulo 3, sábio Salomão vai falar sobre o tempo. Há um tempo para todas as coisas, vírgula, e há um tempo para o propósito. São 2 tempos que ele está falando. O primeiro tempo está no cronos, que vem de cronologia, hora, dia, semana, mês, ano, década, milênio e assim sucessivamente. Só que ele vai falar que dentro desse tempo da cronologia há uma lista de acontecimentos.
Ele vai falar que há tempo de guerra, há tempo de paz. Ele vai falar que há tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedra. Ele está falando de um tempo que está sobre o domínio, sobre o governo, sobre a administração do homem. Agora, quando ele vai falar, e há um tempo para o propósito, está não no ato da cronologia, mas no kairos, que é o tempo da eternidade. Aquilo que Deus diz, que 1 ano e 1000 anos, para Deus é a mesma coisa, está falando do tempo do propósito. Algo que não está no governo do homem, mas está no governo de... Por isso que você vai ver que o tempo do propósito não tem uma lista de acontecimento. Porque o propósito ele não pode ser revelado antecipadamente. Ele só é revelado no tempo do propósito. Por isso que você não vai ver uma lista de acontecimentos sobre o propósito. Você vai entender quando o propósito vai acontecer. E agora em Cantares de Salomão, o sábio Salomão vai falar sobre o tempo de cantar. Você percebe que o tempo de cantar é um propósito. É algo que precisa acontecer. Só que quando ele vai falar do tempo do propósito de cantar, o sábio Salomão está falando para a sua noiva, para a sua esposa, sobre algo que acontece na vida de qualquer indivíduo, que é a fase do tempo. Por isso que ele vai falar que vai haver o tempo do inverno, vai haver o tempo da chuva, outono, vai haver o tempo da primavera, que é o tempo de cantar. Agora pega essa introdução para você entender onde eu quero chegar. Ele está dizendo para mim e para você, que nós vamos ter a necessidade de passar pela fase do inverno, pela fase do outono, a fase da chuva, para chegar na fase e no tempo da primavera, que é o prelúdio, que é o ápice, aonde eu e você vamos cantar o hino da vitória. Agora pegue a visão. Na Bíblia, a questão das estações e do tempo, de Gênesis capítulo 1, a Gênesis capítulo 8, pastor Zéias, não existia a fase dos tempos. Só existia um tempo só. Não existia o tempo do inverno, não havia o tempo do outono, não havia o tempo da primavera e nem verão. De Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 8, só depois do dilúvio que Deus estabeleceu e fixou na terra as estações. Pastor, me prova isso. Vou lhe provar. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 74, versículo 16 ao 17. Tu abriste as fontes do ribeiro, secaste os rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol. Tu formaste e fixaste no confins da terra, verão e inverno, tu o fizeste. Agora pega a visão. Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao 22. Depois que Noé vivenciou o dilúvio, saiu da arca, olha o que Noé vai fazer. Noé levantou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E tomando dos animais puros, aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque mal é o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Agora pega a visão. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão, dia
e noite, a que Deus estabelece sobre a terra. Depois do dilúvio, todo ser humano vai ter que passar pelo inverno, vai ter que passar pela chuva, outono, vai ter que passar pela primavera e vai ter que passar pelo verão. O que Deus está dizendo, a sua vida vai passar por fases que você não vai compreender, mas uma garantia eu te dou: as fases vão passar, mas o tempo de cantar vai chegar. Pastor, me traz mais algumas informações. O próprio Jesus passou pelo inverno, e você terá que passar pelo inverno. O que é inverno? Inverno é o tempo frio, onde a região que está sofrendo a fase, o período do inverno, tudo se retrai, os animais se retraem, as aves mudam de região, porque o inverno não permite que elas tenham o tempo de cantar ou de alarir a sua voz ou seu cântico. Os animais, eles passam a se esconder, as vegetações começam a diminuir, as flores murcham e morrem, e há um certo desconforto para todo mundo que está vivenciando o inverno. O inverno eu chamo de o dia da prova, o dia da circunstância negativa, o dia daquilo que está saindo do seu domínio e do seu controle. Você é obrigado a se readaptar a uma nova realidade que você não queria passar. O inverno é isso, é uma nova readaptação. Você gostaria de estar na primavera, mas Deus diz, vai ter que passar pelo inverno. Você queria estar no verão, mas Deus está dizendo, você vai ter que passar pelo inverno. Você queria talvez até estar no outono, mas Deus está dizendo, vai ter que passar para o inverno. Muita coisa não vai dar certo, mas inverno é uma fase, vai passar. Já era para você dar um glória. Inverno é uma fase, vai passar. Já era para você dar um glória. Agora olha só que a Bíblia diz, João 10, versículo 22 ao 23, olha o que a Bíblia diz. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa e da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Olha que interessante, em pleno inverno, Jesus estava dentro do templo. Em pleno inverno, Jesus estava dentro do templo, onde as pessoas estavam participando da festa da dedicação. O mesmo Jesus deixou bem claro, onde estiver 1, 2, 3, em meu nome, eu estarei no meio. O próprio Jesus no inverno estava dentro do templo, dentro da igreja, andando pelo pórtico do templo. Ou seja, Jesus está dando uma garantia para mim e para você. Se no inverno eu estou dentro do templo, isso significa que no inverno eu vou estar na fase que você está passando na sua vida. Eu vim tranquilizar o teu coração. Jesus está dizendo aqui, no inverno eu estava presente aonde o povo estava presente. No inverno, aonde o povo estava sacrificando e adorando, eu estava presente. No inverno, aonde o povo estava dentro do templo, eu estava presente. Eu não sei o nível da temperatura do inverno que você está passando, mas eu vim como uma voz profética para profetizar que Jesus está com você nesse inverno. Jesus está com você. Interessante, pastor José Carlos, meu presidente, que o apóstolo Paulo, pastor Zéias, antecipou o inverno. Apóstolo Paulo antecipou o inverno. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13 ao 21, olha o que a Bíblia diz. Quando você vier, traga-me a capa. Isso ele está falando a Timóteo. Traga-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Faça o possível para vir antes do inverno. Paulo se antecipou, o inverno vai chegar. Mas eu preciso de 3 coisas em particular. Eu preciso da capa para me quê? Eu preciso da capa para me quê?
Eu preciso dos livros para continuar recebendo informação e conhecimento acerca de Deus. Eu preciso dos pergaminhos, que é a tipologia, a representação da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de... Paulo está dizendo, eu só vou conseguir superar esse inverno se eu tiver capa que simboliza o revestimento e o poder do Espírito Santo. Eu só vou superar esse inverno se eu tiver absorvendo conhecimento acerca de Deus. Eu só vou superar esse inverno se eu tiver agarrado a palavra de Deus. Eu tenho uma notícia para você que veio da glória aqui hoje. Sabe qual é a certeza que eu tenho que você vai superar esse inverno? É porque você está cheio do poder do Espírito Santo. Sabe qual é a garantia que eu tenho que você vai passar esse inverno? É porque você está cheio do conhecimento acerca de Deus. Sabe qual é a garantia que eu tenho que você vai passar esse inverno? É porque você está agarrado à palavra de Deus. Essa é a garantia. Oh, diga para o seu irmão, o inverno é uma fase. Não, mas diga assim, dá um sorriso com os olhos para ele e diga assim, essa fase do inverno vai passar. Ali eu vi um glória, é sinal que vai passar. Ali eu vi outro glória, é sinal que vai passar. Lá no fundo eu vi outro glória, é sinal que vai passar. Ali eu vi outro glória, é sinal que vai passar. Só quem crê que o inverno vai passar, uma mão é pouca, levanta as duas, agora estufa o peito e dá um grito de glória. Oh, Alai Jeová, Sweet Maia. Há uma presença nessa casa. Cantares de Salomão. Salomão diz que o inverno passou. Só que ele vai dizer, pastor, e a chuva cessou. Outono. Que a chuva vai chegar, ela vai. Mas ela também tem um período de pá. A chuva vem no período do outono. E lá em Joel capítulo 2 vai definir a chuva em dois nomes. Joel capítulo 2, depois você lê em casa. Capítulo 2, versículo 23. Joel vai falar sobre a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã vem do latim temporis. A seródia vem do latim serodiana. Temporis significa eu vim antes do tempo, mas eu estou aqui. Seródia significa eu cheguei depois do tempo. Sabe aquele período de chuva que, por mais que nós tenhamos uma ciência avançada, um sistema que até prevê o período de chuva, o dia de chuva, a semana de chuva, mas eu quero ver alguém determinar o segundo, o minuto, a hora que a chuva vai cair. Significa isso, que a chuva temporis, ou a chuva temporã, ela não avisa que vai chegar. Quando você menos espera, ela já está, achou? A serodiana, ela vem atrasada. Ela vem depois do tempo. O que significa isso para mim e para a sua vida? Que a gente vai passar por chuva, isso é indiscutível. A questão é se você vai estar preparado para superar a chuva. Porque ela pode vir antes do tempo ou depois do... Jesus vai falar sobre a chuva. Ele vai dizer, existia duas casas. Uma estava na areia e a outra estava na rocha. A que estava construída na areia e a outra que estava construída na rocha. Ambas passaram pelo período do outono, pelo período da chuva, da torrencial, da tempestade, do vento forte. Bateu com ímpeto sobre as duas casas. A que estava na areia caiu, mas a que estava na rocha permaneceu de pé. Aí você vai ver o salmista dizendo, rocha forte, meu Senhor. Rocha inabalável é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
rocha e refúgio da minha justiça é o Deus criador dos céus e da terra. Rocha de Meribá é o nosso Senhor e a nossa bandeira. Rocha da minha confiança e da minha esperança é o Deus de Jacó. Aquela rocha aponta para Deus. Sabe por que aquela casa não caiu? Porque a sua estrutura, o seu alicerce, pode vir a chuva, mas eu não vou cair, porque eu estou firmado em Deus. Mas sabe o que Jesus vai dizer? Eu assemelho a essa casa ao homem prudente que ouviu e praticou a minha. Sabe por que aquela casa não caiu? Porque estava cheio da pá. Sabe por que aquela casa não caiu? Porque estava vivendo a pá. Sabe por que aquela casa não caiu? Porque estava praticando a pá. Agora levanta a Bíblia o mais alto que você puder. Levante. Manei, chacoalhe isso assim, chacoalhe a Bíblia. Chacoalhe, diga: Satanás, perseguidor da minha alma, você até quer ver a minha casa cair, a minha casa família, a minha casa casamento, a minha casa sonho, a minha casa chamada, a minha casa igreja, a minha casa perspectiva de vida, a minha casa financeira. Agora dá um grito: segura, Satanás, a minha casa não vai cair, eu estou cheio da palavra. Ai, Cochela, só quem crê da glória, só quem crê da aleluia, só quem é batizado, fala em línguas, mostra para Satanás que você está cheio da palavra. Agora interessante, eu começo a concluir a pregação, que o período de chuva, Jesus fala dela, mas pastor Zéias, pastor Cido, pastor Josafá, ele fez questão de fazer presente na vida das pessoas no período da chuva. E toda chuva, ela pode vir calma ou através de uma grande tempestade. E Jesus se fez presente na vida dos seus discípulos, em meio à chuva, em meio à tempestade. Em Mateus capítulo 8, Jesus chega para os discípulos assim e diz assim: vamos atravessar para o outro lado, bispa. Vamos atravessar para o outro lado. Jesus disse: vamos atravessar para o outro. Jesus não informou o que vai acontecer no percurso da travessia. Ele deu uma garantia: nós vamos atravessar do outro. Não, eu vou repetir. Jesus não disse o que vai acontecer no percurso. Ele deu garantia: vamos atravessar do outro. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava tão cansado e debilitado que ele resolveu descansar na polpa da embarcação, que era um barco de pesca. Enquanto Jesus está descansando, uma tempestade acontece no meio do percurso. Os discípulos ficam atemorizados, com medo, gritando: vai afundar, vai afundar. Chama o mestre. Pedro olha para Levi, Levi olha para Pedro e diz: e aí, quem é que vai chamar o mestre? Vai tu, Pedro, chama o mestre lá. A embarcação vai afundar, acorda ele. Jesus é o único que caminhou nessa terra com natureza humana e com natureza divina. Por isso que você vai ver Jesus cansado e dormindo. Mas com natureza divina, você nunca vai ver Jesus cansado. Você vai ver Jesus pregando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Com a natureza humana, você vai ver Jesus querendo comer, a ponto de olhar para uma figueira e ostentar figos dela, e não tendo, amaldiçoá-la. Mas você vai ver Jesus com a natureza divina: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você vai ver Jesus com a natureza humana dizendo: aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos terá galardão no céu. Mas você vai ver ele com a natureza divina no poço de Jacó, pregando para a samaritana: eu sou a fonte da água da vida, e quem beber desta água jamais terá. Você entende isso? Mas como homem ali, ele está dormindo. Mas como Deus, ele está no controle da situação.
E Jesus, ele só age no momento certo. Quando os discípulos o acordam, Jesus diz: homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Aquilo que para eles era um problemão, Jesus simplesmente disse: aquieta-te, mar, silencia-se, vento. E a Bíblia diz que houve uma grande boa. Pega a visão para dar um glória. O propósito da tempestade é mostrar para os discípulos que a fase do outono é uma fase de chuva, é uma fase de tempestade, mas ela tem o objetivo de transportar o teu momento de tempestade para a maior bonança da sua história. Levanta a mão que eu vou profetizar. Talvez você está na fase da chuva e achando que o barco da tua empresa vai afundar, que o barco da tua família vai afundar, que o barco do teu casamento vai afundar, que o barco da tua chamada vai afundar, e você está dizendo: pastor, está a pique, o barco vai quebrar no meio, a onda está alto demais, o vento está quase me derrubando para trás, mas usa a minha boca, o Todo-Poderoso, aqui nessa noite, para te dizer: fica tranquilo, o propósito dessa chuva e dessa tempestade é trazer a maior bonança da sua história. Esse é o propósito. A segunda tempestade, o segundo período de chuva que os discípulos passaram, Jesus não estava no barco. Agora você vai pegar a visão e vai dar muito glória comigo. Pastor, meu amigo, pastor Zé vai dar um glória. Se não der um glória aqui é porque a pregação está ruim. Pega a visão, pastor Zé. Jesus está pregando no monte. Jesus está pregando usando o vento ao seu favor, pregando. E de repente ele chega para os discípulos e diz assim: atravessem a margem, porque eu vou despedir da multidão, e em seguida eu encontro vocês. Os discípulos, que é ninja, pastor Josafá, iria dizer: mas como é que ele vai? Se eu vou estar no meio como é que ele vai? Só que os discípulos preferiram obedecer do que questionar. Não, vou repetir. Os discípulos preferiram obedecer do que questionar. Se ele mandou a gente atravessar sozinho, eu só vou obedecer, não vou questionar. Sabe o que significa isso? Tem coisa na tua vida que o meu Deus vai permitir você atravessar até um limite sozinho. Seu casamento até um limite sozinho. Sua empresa até um limite sozinho. Mas fica tranquilo, se ele mandou você atravessar, não questiona, obedece. Aí, Jesus, de vez de vir rapidamente, a Bíblia diz que Jesus veio na madrugada. Você imagine, você em Arujá, acordando 3, 4 horas da manhã para ir trabalhar. E de repente você está numa rua sozinho, sem ninguém, só tu e o breu. E aparece alguém todo de branco. Na hora você deixa de ser crente. Reza até a Ave Maria. É perigoso. Os que eram do outro lado é perigoso, ó. Mas pega a visão aqui para você entender o sentido dessa interpretação. Aí a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Sabe por quê? Lá no livro de Naum, a Bíblia diz que Deus faz da tempestade o seu caminho, e as águas do mar pó do seu pé. Então significa que o que era uma tempestade grande para os discípulos, para Jesus era apenas Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? O que para você é um problema familiar, para mim é um caminho para mudar a tua família.
O que para você é uma situação que vai fazer teu casamento se rachar no meio, para mim é um caminho para restaurar teu casamento. O que para você é uma dívida que você não pode pagar, para mim é um caminho para prosperar a tua vida. O que para você é fim da tua chamada, é fim do teu ministério, para mim é caminho para levantar, te exaltar e te usar novamente. Para mim é caminho. Agora olha que interessante. Aí vem Jesus andando, todos gritando: é um fantasma. Aí Jesus diz: sou eu, não temas. Sabe o que ele está dizendo? Na fase da chuva, do outono e da tempestade, eu dou garantia que eu estarei presente na história de vocês. Aí Jesus diz: não temas, eu sou com vocês, sou contigo. Aí Pedro toma a frente e diz: Senhor, se és tu, eu quero caminhar nas águas. Aí Pedro só vê Jesus sinalizando: vem. Aí Pedro vai colocar o pé para ver se está sólido. Já viu água sólida? Mas quando ele coloca o pé, ele sente estabilidade. Ele sente o quê? Porque quando você pisa em algo que você pode afundar ou pode se descontrolar, você fica sem estabilidade. Mas ele colocou o pé e sentiu estabilidade. Só que quando Jesus disse vem, ele estava olhando para G. Enquanto ele olhou para Jesus, a estabilidade aconteceu. E aí, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está indo para trás, para frente. Olhando para Jesus, está indo para. Enquanto você olha para Jesus, você está indo para. Só vou parar quando você der glória. Enquanto você olha para Jesus, tua família vai para frente, meu amigo. Enquanto você olha para Jesus, teu casamento vai para frente. Enquanto você olha para Jesus, tudo na tua vida vai para frente. Agora olha só que interessante. Quando Pedro olha para a tempestade e para de olhar para Jesus, ele afunda. A gente só começa a afundar quando a gente perde o foco daquilo que Jesus predeterminou para acontecer na nossa vida. Aí quando Pedro afunda, Jesus poderia: afunda aí, parou de olhar para mim, afunda. Mas não, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e disse: não tenha medo. Então o problema de Pedro, Josafá, pastorzão, não era fé, porque fé ele tinha, tanto é que ele teve estabilidade e andou sobre as águas. O que fez ele perder o foco e afundar foi o medo, porque ele olhou para a tempestade. O que faz você desistir de um projeto não é falta de fé, é medo. O que faz você desistir de muitas coisas na tua vida que Deus já predeterminou para acontecer na tua história não é falta de fé, que a fé já fez você acreditar, é medo. Pastor, então o que eu faço? Chuta para fora esse medo e vai para cima, porque Deus vai mudar a história da tua história. Eu trouxe você aqui só para dizer isso aqui, que a fase do inverno já passou, a fase do outono cessou, porque a chuva o tempo de cantar chegou. O meu tempo já se esgotou. O tempo de cantar chegou na vida de algumas pessoas na Bíblia. Sabe quem foi a primeira pessoa que cantou na Bíblia? Moisés. Moisés foi a primeira pessoa que cantou na Bíblia. Isso está em Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 6. A Bíblia vai dizer que o primeiro canto da Bíblia é de Moisés. Isso significa que o tempo de cantar chega para todo. Dá uma olhadinha para duas pessoas do seu lado esquerdo e direito e diga assim: eu não sei você, mas eu estou sentindo que quando eu chegar em casa vai ter um tempo de cantar na minha vida. Pastor, por que o tempo de cantar
É tempo, vou te provar. Os hebreus ficaram 400 anos no Egito. 90 anos foi de opressão, escravidão, fazendo tijolo, construindo uma cidade, Pitom e Ramsés, para Faraó. Mas quando Deus levanta Moisés para induzir de forma sobrenatural a libertação do povo, é porque estava chegando o tempo de cantar. Tanto é que Deus foi obrigado a fazer maravilhas, que você conhece, sobre as 10 pragas, endureceu o coração de Faraó, porque eles tinham que sair no tempo determinado que Deus queria que eles saíssem do Egito. Quando ele sai do Egito, Deus ainda aconselha Moisés, Arão e os hebreus para não ir para o caminho mais longo, porque senão eles iriam enfrentar o primeiro inimigo deles, que eram os filisteus. Manda, melhor dizendo, para um caminho mais perto, que eles iriam encontrar os filisteus. Manda para uma rota mais longa. Eles chegam até perante o mar, chamado de Mar Vermelho. Agora pega a visão. A Bíblia diz que Faraó manda o seu exército de elite atrás dos hebreus. Só que quando os hebreus chegam no mar, eles começam a murmurar e dizer: Moisés trouxe a gente aqui para morrer. Moisés vai clamar. Eu estou acelerando por conta do tempo. E Moisés vai orar a Deus, vai clamar, e Deus diz: não é hora de clamar, é hora de reagir, porque tem tempo de orar, e tem tempo de reagir, tem tempo de reagir, e tem tempo de orar. Agora é hora de reagir, não é hora de clamar. Pega o cajado que eu te dei, toca nas águas, e deixa o resto comigo. Ele toca no mar, o mar se abre, os hebreus passam. Faraó com seu exército que ele o mandou, vai tentar passar pelo caminho que Deus abriu. Só que detalhe, o caminho que Deus abriu para você, só passa você, sua família e quem fizer parte do propósito da sua vida. Quem não fizer parte do propósito, fica no meio do caminho e morre afogado no Mar Vermelho. Só que quando atravessa do outro lado, Moisés, Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 6, a Bíblia vai dizer que Moisés canta. Olha o cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitões afogaram no Mar Vermelho. As águas profundas cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Levanta a mão. Sabe qual é o nome desse cântico que eu dei? Eu dei o nome de o cântico do reconhecimento. Porque Moisés, segure a mão lá em cima, porque Moisés reconhece que ele só venceu o Egito por causa de Deus, só venceu o exército de Faraó por causa de Deus, só atravessou o mar por causa de Deus. Agora levanta a mão. Você vai superar esse ano de 2021 por causa de Deus. Sua família vai vencer por causa de Deus. Você vai voltar a prosperar por causa de Deus. As portas vão se abrir para você por causa de Deus. Esta igreja vai multiplicar por causa de Deus. Você crê, se coloca de pé. Oh glória. Ministério de louvor. Oh glórias. Oh glórias. Oh glórias. Levante a mão mais alto que você puder. Isso. Alai choma suidenabria. Uramachandaramaia. Levante a mão mais alto que você puder. Levante isso, as duas de preferência, e diga assim: Jesus, eu entendi. Eu vou passar pela fase do inverno, mas é uma passagem. Eu vou passar pelo outono,
é uma fase, mas vai chegar o tempo da primavera. E quando chegar esse tempo, é o tempo que eu vou cantar o hino da minha vitória. Diga a Deus: eu quero cantar como